Eu passo a palavra para a doutora Fabiana para começar a palestra, que vai falar sobre a evolução do pensamento feminista no Brasil, uma perspectiva histórica. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Carlos Gustavo Direito pelo convite, porque eu tenho a Emerge como minha casa. Eu fiz o curso aqui da magistratura e fico muito contente agora poder estar aqui voltando como palestrante da casa. Cumprimentar também aqui aos demais membros da mesa, ao Dr. João Marcos, a doutora Tula, a professora Lígia Coelho, e dizer que eu estou muito honrada e que esse tema me é muito caro, então fico muito feliz em poder estar debatendo ele aqui hoje com vocês. Como eu vou falar sobre a evolução do feminismo no Brasil, antes vou fazer uma breve digressão para poder trazer aqui para a nossa conversa quando que o feminismo ele surge pela primeira vez assim como o movimento feminista vê essa busca, porque é óbvio que por vários momentos do decorrer da história você vê uma luta pelos direitos da mulher, mas como você vê ele como movimento, se formando enquanto movimento. Isso acontece durante a Revolução Francesa, a Revolução Americana, muito influenciado pelas ideias iluministas e pelas ideias revolucionárias até então. E, inclusive, nesse período, é importante destacar como as mulheres foram participativas, estiveram à frente na Revolução Francesa, e essa participação das mulheres durante muito tempo foi apagada historicamente, não se fala muito. Há até um filme muito interessante, La Marseillaise, que é do Jean Renoir, que ele traz isso, ele mostra um pouco as mulheres falando, as mulheres tendo lugar de fala durante a Revolução Francesa, a luta por elas, só que quando efetivamente os direitos foram conquistados, né, os famosos direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, nós temos simplesmente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, as mulheres não foram reconhecidas dentro desses direitos, então até recomendo, para quem não conhece, a leitura da Declaração da Mulher e da Cidadã, que foi feita por Olympe de Gouges em 1791. Vale a pena a leitura desse texto, você encontra na internet, e na verdade, de certa forma, é uma reivindicação que ela vem fazendo e mostrando o quanto as mulheres participaram ativamente, mas no momento da conquista não foi dada essa importância, ao contrário, elas foram apagadas da história. Outro livro também bem interessante sobre o tema, que vale a pena ler, não é de uma francesa, mas sim de uma inglesa, que ele fala sobre uma reivindicação pelos direitos da mulher, que foi escrito pela Mary Wollstonecraft, em 1792. Ela é até a mãe da Mary Shelley, que escreveu todos aqueles livros sobre histórias de suspense, terror, que inclusive há um viés feminista dentro desses clássicos que são trazidos, né, a conhecimento hoje, discutidos em várias palestras. Esse livro dela é uma leitura assim, fundamental para quem quer entender um pouco o nascimento do movimento feminista, o nascimento das reivindicações das mulheres. Mas, trazendo mais para frente, o que nós temos? Durante o período da Revolução Industrial, é um momento que você tem assim, a efervescência do movimento feminista, que é quando as mulheres começam a lutar pelo seu direito a voto e também pelo seu direito a uma maior participação. Elas já trabalhavam, mas elas querem, na verdade, uma maior participação dentro do mercado de trabalho, mas buscando igualdades. Elas trabalhavam com uma carga horária muito maior, tanto as mulheres quanto as crianças, né? Tinham menos direitos ainda do que os homens. Então, essas duas lutas são marcantes dentro do que nós chamamos de primeira onda feminista. Há uma classificação do movimento feminista em 3 ondas. Eu queria deixar claro que essa classificação ela não é feita em momentos estanques. Nada na história é estanque. Então, assim, por mais que você chame de primeira onda feminista, que é essa que eu estou tratando com vocês agora, que se inicia fortemente
durante a Revolução Industrial, a segunda onda feminista, que nós vamos falar, que se inicia na década de 60, e, finalmente, quando nós chegamos à terceira onda, na década de 90. Mas é importante pontuar que, quando você fala que entrou na segunda onda, não está apagando com isso as conquistas e nem significa que tenha conquistado tudo que começou a percorrer na primeira onda. Então, essas ondas elas acabam se encontrando, como tudo na história. A história é muito pendular, e você continua tendo um desenrolar. Então, por mais que nós tenhamos conquistado o direito a voto lá atrás, aqui no Brasil, no caso, em 1932, nós ainda hoje, em pleno século XXI, ainda estamos lutando por mais espaços, por mais ocupação e participação das mulheres na política. Então, por mais que isso seja uma reivindicação da primeira onda do movimento feminista, até hoje ela ainda continua, sendo que, obviamente, jamais aprofundada e com outro viés. Então, durante a Revolução Francesa, durante a Revolução Industrial, as mulheres começam a lutar. Você vê um movimento muito grande com relação ao sufrágio, e elas começam a conquistar, então, o direito a voto na Europa. Isso faz com que aqui no Brasil, após a proclamação da República, em 1989, as mulheres começam a lutar também por esses direitos. Elas querem muito a conquista do direito a voto. Só que esse direito a voto ele se perde quando, com a proclamação da nossa Constituição, em 1901, nós não alcançamos esse direito. Na verdade, as mulheres não conseguem o direito a voto. Só que elas continuam essa luta e vão se fortalecendo. Tá? Tem a Berta Lutz, que é uma mulher brasileira muito importante para o movimento feminista. Ela fundou a Federação Brasileira pelo aumento da participação feminina, e ela consegue reunir mulheres da alta sociedade brasileira que começam a lutar, que têm uma entrada política e começam a lutar pela participação das mulheres, pela conquista pelo voto. Então, você tem um movimento mais elitizado, mas você também tem um movimento da classe operária muito forte, das mulheres lutando não só pelo voto, mas também pelas conquistas dentro da parte trabalhista. Elas querem conseguir melhores salários, elas querem conseguir redução da carga horária. E esse movimento se fortalece muito no final de 1920, 1927, inclusive, não sei se alguns aqui sabem, mas foi solicitada ao deputado do Rio Grande do Norte, Pimentel, pelo movimento das mulheres, e elas conseguiram aprovar uma lei estadual, chegaram a votar no Rio Grande do Norte, elegeram uma mulher como prefeita, só que, infelizmente, depois a esfera federal revogou essa decisão e, consequentemente, os votos das mulheres foram anulados e também a eleição dessa prefeita na cidade de Lages. Mas, na sequência, em 1932, quando nós temos o Getúlio Vargas já no governo, as mulheres alcançam o direito a voto. A partir daí, há um certo esfriamento, né, do movimento feminista entre o período da década de 30 e 60, quando ele volta com força total e trazendo outras discussões, exatamente no pós-guerra. As mulheres agora, elas, além das reivindicações com relação a trabalho, elas também vêm com a reivindicação em relação aos seus corpos. É quando o corpo da mulher começa a ser visto como um corpo político. Então, você começa a discutir, as mulheres começam a trazer do privado para o público a discussão com relação à sua sexualidade, com relação a métodos contraceptivos. Você começa a acompanhar os programas de TV e a observar que antes o que só se discutia, moda, culinária, cuidados do lar, você começa a ter debates exatamente sobre o feminismo, sobre a sexualidade feminina, sobre o orgasmo. Então, uma mudança muito grande que vem com relação ao corpo da mulher. E é aí que nós temos um grande ganho nessa segunda onda. Há uma parte do meu trabalho, que eu trabalho muito com isso, que é a questão da violência contra a mulher. É quando a gente vê pela primeira vez sendo discutida a violência contra a mulher dentro do âmbito doméstico e familiar. Porque até então, realmente, você só tinha esse tipo de discussão
dentro de casa. Se hoje ainda vigora muito o ditado de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, realmente na década de 70 e 60 você tinha esse discurso com muito mais força. E as mulheres começam a questionar isso, o movimento feminista começa a atuar muito fortemente com relação a isso, inclusive dentro do mundo jurídico. Então, na década de 70 e 80, várias advogadas se articulam e começam a preparar projetos de lei, começam a levar essas discussões e essas necessidades ao judiciário e também ao executivo, para que possa ser feita alguma coisa com relação às vítimas de violência. Obviamente, se até hoje ainda há muita vergonha em se falar sobre esse tipo de agressão, nesse período, então, era muito mais complicado para as mulheres exporem esse tipo de situação. Então, o que acontecia? Normalmente, né, os grupos que eram contra esse tipo de discurso falavam que nós, as mulheres brasileiras, estávamos copiando o discurso das mulheres europeias e americanas, mas que nós não demonstrávamos em movimento algum, não trazíamos para declarar nenhuma mulher que fosse vítima de violência, que tivesse sofrido uma agressão do seu companheiro ou do seu cônjuge, ou mesmo tivesse sido por ele assassinada. Então as mulheres se reúnem no movimento feminista e começam, então, a trazer mulheres que contam, relatam realmente que passaram por esse tipo de agressão e aí, então, começam a dar mais visibilidade a essa questão. Então, entre os anos de 80 e 90, nós temos um fortalecimento muito grande com relação a essa discussão e durante a Constituinte, na década de 80, vários desses temas são levados à discussão. Inclusive, não só com relação à violência doméstica e familiar, mas também com relação às questões ligadas ao estupro, porque realmente não tinha nenhuma proteção, né? Na verdade, até tinha, perdão, mas o estupro ele era visto como um crime contra os costumes. Então, as mulheres feministas batiam muito nisso, elas queriam que ele fosse um crime contra a pessoa e não contra os costumes. Você tem a questão da violência, que realmente não tinha nenhuma proteção. Então, em um primeiro momento, até se pediu que fosse o que tinha de tipo penal mais próximo à violência que as mulheres sofriam, era lesão corporal. Então, que fosse visto dessa forma, mas que tivesse alguma proteção legal. Esse tipo de violência não podia mais ser resolvida só no âmbito doméstico, só no âmbito privado, como até então se pensava. E realmente se consegue, através de um grande movimento de diversas advogadas, essa mudança, né, de pensamento e essa mudança também na legislação visando uma maior proteção às mulheres. Então, uma grande conquista que nós temos dessa segunda onda, sem sombra de dúvidas, é não só a exposição desse fato, desse tipo de crime, que até então não existia, como também o surgimento da Lei Maria da Penha, que é um marco com relação à proteção da mulher em situação de risco. E, obviamente, posteriormente, agora mais recente, nós ainda temos a lei do feminicídio, a importunação sexual. A própria Maria da Penha, desde 2006, sofreu diversas alterações, sempre visando a melhoria, sempre visando o maior acesso às mulheres. Mas fato é que, hoje em dia, ainda há muito tabu em torno desse tema. As mulheres ainda têm muita dificuldade de prestarem qualquer tipo de queixa, porque elas ainda são muito revitimizadas. Fato é que o atendimento ainda a essas mulheres é muito precário, o que torna realmente, elas se tornam muito inseguras e têm muitas dúvidas quanto a fazer ou não uma denúncia com relação a esse tema. Eu já atendi diversas mulheres lá na OAB, na Comissão de Direitos Humanos, em que elas realmente narram que chegaram à delegacia, e não só uma delegacia comum, até mesmo uma DEAM, uma delegacia especializada em atendimento à mulher, e foram questionadas no sentido de que elas tivessem dado causa àquela agressão que elas tinham sofrido, se elas tinham certeza que queriam fazer aquela denúncia ou não. Então, isso é muito complicado, porque já é muito difícil para uma mulher chegar dentro de uma delegacia e prestar uma queixa dessas. E quando ela chega para fazer isso, ela ainda é desestimulada. Então, acho que nós ainda temos muito o que fazer com relação às medidas realmente preventivas que estão presentes na Lei da Maria da Penha. Porque a parte punitiva ela já existe e ela já é até bem forte no nosso ordenamento jurídico. Nós temos penas bem severas,
mas nós precisamos também implementar a parte preventiva, que, na minha opinião, ainda é a mais importante. É óbvio que a punitiva, nesse primeiro momento, deve existir. Algumas pessoas questionaram muito quando da sanção da lei do feminicídio, porque realmente você já tem previsão no Código Legal com relação ao homicídio qualificado. Então, que você poderia utilizar esse tipo penal para punir com maior rigor esse tipo de crime. Mas a realidade é que a gente precisava de um tipo penal específico para ter noção exata do número de feminicídios que nós temos hoje. Na verdade, nós hoje estamos como o 5º maior país do mundo em número de feminicídios e, infelizmente, eu acho que isso ainda vai aumentar. Inclusive, ouve-se muito falar que depois do tipo penal específico, o crime, na verdade, aumentou. Não, ele não aumentou. Ele, na verdade, nós descortinamos esse tipo de crime, ele passou a ter uma maior visibilidade, porque antes, infelizmente, você não tinha o tipo penal e nem nenhum decreto ou obrigação de se cadastrar esse tipo de crime, de alguma forma, a dar uma publicidade maior. Então, muitos desses crimes eram, enfim, por mais que você tivesse ONGs, organizações, a própria OAB dentro do espaço do movimento da mulher advogada, procurando dar publicidade, acompanhar esse número, isso na prática não chegava ao real índice. Para além disso, quando você sabe exatamente como e onde o feminicídio ocorre, você começa a poder mapear melhor. Então, nós já sabemos, essa informação nós já até tínhamos, mas cada vez com mais certeza, que as mulheres negras são muito mais atingidas por esse tipo de crime do que as mulheres brancas. Em determinadas áreas, você tem maior ou menor incidência. Então, esse tipo penal hoje é muito importante para essa classificação, para essa quantificação, exatamente para uma posterior prevenção maior e um atendimento maior aos grupos, dentro do grupo macro da mulher, que precisa ainda de uma assistência com mais rigor e talvez até mais célere, pela maior necessidade também. A mesma coisa veio com o tipo penal da importunação sexual, e também veio visando aí proteger as mulheres desse tipo de assédio muito comum e que até então era tipificado como um crime anão. Nada acontecia de mais severo com relação àquele agressor que tinha esse tipo de conduto, que fazia com que ele reiteradamente acometesse novamente. Inclusive, foi o caso da moça em São Paulo, acredito que alguns tenham acompanhado, que recebeu uma ejaculada de um homem dentro de um ônibus, que fez com que essa aprovação da lei se tornasse mais célere, porque ele foi à delegacia, acabou sendo dispensado, e no dia seguinte estava em outro transporte público fazendo a mesma coisa, né? Então, são realmente proteções muito importantes, mas não são as únicas. Eu acho que a gente precisa visar com maior rigor a questão preventiva mesmo, dar uma assistência maior a essas mulheres, não só jurídica, como também psicológica, porque o que eu vejo é que elas chegam realmente arrasadas quando vão nos procurar nos grupos de apoio, em grupos de advogadas, e nós, enquanto advogadas, por mais tenhamos um certo conhecimento, na verdade é necessário também um apoio psicológico, um apoio de assistência social, para poder recuperar, para poder de alguma forma reintegrar essas mulheres à sociedade. Então, nessa segunda onda, nós tivemos essa conquista muito grande. E hoje, nós estamos vivendo o que nós chamamos de terceira onda do movimento feminista. Óbvio que nós ainda estamos aí aumentando, ampliando e buscando melhorar as questões já debatidas na segunda onda, mesmo na primeira onda. Para dar um exemplo da questão da licença maternidade. Primeira vez que a licença maternidade surgiu no nosso ordenamento jurídico foi na CLT, e foi em 1943, quando pela primeira vez nós temos a previsão do direito à licença maternidade. Só que as mulheres, nesse período, a licença maternidade era paga pelo empregador. O que acontecia com isso? A grande maioria das mulheres era demitida na hora, né? Ou, quiçá, contratada. Então, em 73, há uma mudança legislativa e, a partir daí, a Previdência começa a bancar esse período em que a mulher está de licença maternidade em casa. O que não é o suficiente por si só, porque mesmo assim a mulher ainda corria o risco de ser demitida assim que comunicasse a gravidez. A partir de 90, com a Constituição de 88, é que nós temos mesmo a garantia do vínculo empregatício para a mulher enquanto gestante e algum tempo após a gravidez. Mas, então, percebam, de 40 a 90,
nós fomos tendo uma evolução dentro desse direito, do direito à licença maternidade, que começa, então, na primeira onda e que ainda é discutido durante a terceira, e, na verdade, esse ciclo ainda não está fechado, porque fato é que as mulheres ainda têm uma maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, mesmo de contratação, obviamente de forma velada, porque hoje as pessoas não têm mais coragem de manifestar que não estão contratando mulheres porque elas engravidam, mas fato é que isso ainda ocorre com muita frequência. Então, acho que o que seria interessante mesmo para uma evolução dentro desse direito seria, de certa forma, o Brasil copiar o que já acontece em alguns países da Europa, em que tanto as mulheres quanto os homens têm o mesmo tempo de licença maternidade, e esse tempo, na verdade, é sucessivo, ou seja, se são 3 meses, a mulher fica 3 meses com a criança em casa, findo isso é o pai que fica 3 meses com a criança em casa. Então, isso para o mercado de trabalho seria muito bom, porque aí você realmente equipara, acaba essa questão de que o homem, a licença maternidade do homem é menor e a da mulher é maior, e além disso, até pensando no bem-estar da criança, seria muito bom também esse contato, não só com a mãe, como com o pai. Eu acho que até fortaleceria os laços da criança com o pai. Então, mas só para mostrar como que essas ondas, elas na verdade não são estanques, elas são em espiral. Os assuntos, as temáticas continuam sendo discutidas, por mais que outras passem a ser discutidas pelo próprio desenrolar, pelo próprio desenvolver da sociedade, pelas próprias necessidades dos indivíduos dentro da sociedade que vão modificando. E na terceira onda, que se discute muito hoje fortemente, é exatamente o papel dessa mulher, que hoje já se vê no movimento feminista, mas que não é uma mulher. São várias mulheres, existem vários grupos, por isso que hoje você não fala nem em feminismo, você fala em feminismos. Nós temos o feminismo negro muito forte agora, muito presente, discutindo muito o espaço delas, né, dessa mulher negra, a participação da mulher trans dentro dos movimentos feministas, como fica isso. Há determinadas linhas do feminismo que querem a participação das mulheres trans, há outras que não. Então, hoje nós estamos vivendo assim, a efervescência, a ebulição desse tipo de discussão dentro do movimento feminista, o que não apaga as outras discussões todas que eu trouxe aqui, né? Os direitos todos que nós fomos alcançando desde o final do século XIX até os dias de hoje. E a realidade é que nós temos muito ainda a alcançar. Então, eu queria fechar aqui a minha fala, porque eu acho que isso aqui significa que o meu tempo está esgotado. Não. Está assim, está junto. Ah, tá, que susto, que eu olhei aqui uma plaquinha de tempo esgotado, eu já ia até cortar o meu... Bem, então eu queria fechar a minha fala deixando aqui uma mensagem para vocês da importância do movimento feminista, da importância da participação das mulheres dentro desse movimento e da importância das mulheres em todos os espaços que elas possam ocupar. Eu sei que, via de regra, é mais difícil para a mulher ocupar espaços, porque ela tem realmente uma dupla, quiçá tripla jornada. Ainda hoje é assim, óbvio que hoje os homens participam muito mais, e não estou querendo colocar isso aqui como regra. Eu sei que hoje nós já temos homens que dividem ali o piano, carregam o piano meio a meio com a sua parceira, mas ainda não é uma realidade. A realidade é que a maioria das mulheres, hoje em dia ainda, carrega o piano ou sozinha, ou pelo menos 80%, 90% do piano. Então, é muito mais difícil estar participando de organizações, é muito mais difícil estar participando de associações, mas não deixem de procurar fazer isso, porque nós, mulheres, precisamos ocupar espaços na política. Dentro da ordem, por exemplo, eu posso falar já do meu papel de advogada. Até hoje ainda, quando você olha dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, hoje nós, mulheres, já somos em maior número de advogadas, não só no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil todo. Mas quando você olha para os cargos, enfim, de direção, de chefia, de liderança, a grande maioria ainda é ocupada por homens. Isso é um debate muito grande que a gente tem dentro da OAB. Não sei quem aqui hoje é advogada e acompanha isso, mas a realidade é que esse espaço não nos é dado. E o que eu costumo discutir com a diretoria da OAB hoje é que, se dentro da nossa instituição, aquela que nos representa, não nos é dado espaço, como nós, enquanto advogadas, vamos exigir
esses espaços dentro dos grandes escritórios, que tem isso também. Quando você olha os grandes escritórios, quem são os sócios? Existem exceções, você tem mulheres sócias de grandes escritórios, mas a grande maioria ainda está na mão dos homens. Então, assim, ainda há uma predominância masculina nos cargos de direção, nos cargos de chefia, nos cargos de coordenação e mesmo como donos de grande escritório. E a gente precisa estar ali, batalhando, se mostrando presente para ocupar esses espaços. Então, o que eu gostaria de deixar aqui hoje como mensagem para vocês é que procurem estar sempre dentro do possível e do tempo que cada um tenha, cada vez mais ativa dentro da sua instituição, dentro do seu espaço. Procurem falar, procurem se expor. Eu sei que isso tudo para a mulher é mais complicado, porque como nós vemos numa sociedade pautada pelo patriarcado, pelo machismo, a realidade é que é muito mais difícil. Nós fomos adaptadas ao espaço privado e os homens ao espaço público. Então, ocupar esse espaço público, para nós, é muito mais difícil. Mas nem por isso a gente deve deixar de estar tentando e estar fazendo isso cada vez com mais frequência. Tá? Muito obrigada.